O AMEI hoje vai falar sobre um tema importantíssimo: educação empreendedora. Nosso entrevistado é João Bosco Ribeiro. Ele é daqueles profissionais dedicados ao propósito de ensinar. Olha, ele ficou 26 anos na Universidade de Brasília como diretor da Faculdade de Tecnologia e mais 28 anos como professor de Engenharia Civil no Centro Universitário de Brasília, CEUB. Ele é daqueles professores que marcam a vida dos alunos, sabe, que mudam a trajetória deles, figura importante no desenvolvimento profissional de muita gente que está hoje no mercado. Muito bem-vindo, professor João Bosco. Que felicidade ter você aqui hoje. Eu que fico feliz de vê-la tão forte, tão competente, dirigindo esse programa com um nome tão bonito. O nome é bom, né? AMEI! Eu destaco o MEI, que é microempreendedor individual, que foi uma mudança no contexto da relação para se trabalhar no empreendedorismo. Isso mesmo, porque qualquer um pode, né? Deu uma democratizada assim, incrível essa novidade que é, quer dizer, novidade não, já tem muito tempo, mas que cada vez está mais fortalecido, mais consolidado, né? E permitiu a formalização de muitos empreendedores que trabalhavam informalmente. No mercado informal e que agora estão aí com as suas microempresas e fazendo bonito. E você ajudando essas pessoas de várias formas. Primeiro, me conta um pouquinho da sua trajetória, da sua escolha, né, por esse sacerdócio que é, né, se colocar como educador aí há tanto tempo no mercado. Na realidade, eu sempre tive uma vocação para professor. Não na minha trajetória, eu fui sempre professor. Fui professor da Universidade Federal de Goiás, fui professor da Universidade de Brasília, fui professor do UniCEUB, tive uma participação de coordenação de um programa de qualificação de executivos na Fundação Getúlio Vargas, mas nessa caminhada eu tinha em paralelo atividade empresarial, tanto na engenharia como no agronegócio. E nessa trajetória que eu fiz, tive uma experiência no UniCEUB, depois de aposentado na UNB, da agência de empreendedorismo. O UniCEUB, o seu fundador, o seu reitor, que marcou o UniCEUB, era o professor João Herculino. Ele, quando eu estava na Universidade de Brasília, já me fez contato. Ó, quando você sair, vem para nós. E aí, na UNB tem essa coisa da empresa júnior, não tem isso? Tem. Que é forte também. E aí você, então, quando chegou, foi já convidado para o CEUB para trazer essa educação empreendedora? Também. Na realidade, a ideia do empreendedorismo é muito ampla. E eu quis consolidar num projeto que tive aprovação e um estímulo do reitor, que era criar uma agência de empreendedorismo que levava todos os cursos para um contexto de empreendedor. Então, criamos uma disciplina transversal para todos os cursos. Que permeou todos os cursos. Todos. E em qual curso que você acha que ela foi mais estruturante? Sempre é a engenharia. A engenharia parece que tem um DNA do empreendedor, até porque pela formação do engenheiro. Mas nós tivemos também grande sucesso na área da comunicação, da área da administração e de outras áreas, como da gastronomia, tudo teve, com seu foco, com sua linha, a capacidade de empreender. Essa ideia surgiu para integrar todas as atividades. Só para recapitular rapidamente como foi essa agência, nós criamos a agência, depois criamos a incubadora de empresa, reabilitamos a empresa. Vamos por partes. Quando que vocês criaram a agência? Em que ano? Foi no início desse 2000, antes um pouquinho. 1999, ano 2000.
A agência. Agência. E aí depois a incubadora? Depois a incubadora. Quando? Foi talvez uns 4 anos depois. 4 anos depois, lá por 2004, começaram a incubadora. E eu dirigi a incubadora, a agência, por 15 anos. E nessa trajetória, nós fizemos nessa possibilidade de transferir o empreendedorismo para todos. Nós fizemos o seguinte: criamos alguns eventos que eram anuais ou semestrais. Primeiro, um evento que se chamava Feira do Empreendedor. Era um evento físico que fazia barracas e cada um levava o seu empreendimento, o seu produto. Depois, nós tivemos um evento maior que criamos mais no final, chamado TEIAS, Transversal a Todos os Cursos, que era Tecnologia, Empreendedorismo, Inovação, Artes e Sustentabilidade. E esse nome é maravilhoso, esse hein? Nome é TEIAS, forte. Quem que criou esse nome? Foi, modestamente, a minha proposta. Que maravilhoso, adorei. Adorei, João Bosco. Outra coisa importante nessa experiência foi a experiência da incubadora, a experiência da empresa Júnior, tudo trabalhando nesse contexto. Criamos 2 eventos voltados para prestigiar o empreendedor. Um que estivesse no mercado, um chamava Feitas para Durar. Feitas para Durar, nós pegamos as empresas que tinham mais de 40, 50 anos no mercado e trouxemos aquelas pessoas que geraram, por exemplo, a Brasal. Levamos o Osório Adriano e ele disse por que durou tanto. A pergunta era isso, por que durou tanto? Isso é maravilhoso, essa troca de gerações. Essa molecada chegando no mercado, cheio de ideias, vê alguém que já está ali há 40 anos, que já viu de tudo acontecer. E como que eram esses encontros? Esses encontros eram muito ricos da história. O empreendedor, eu estou pegando aqui um exemplo, que foram vários, cada semestre era do Osório, que ele chegou, primeiro ele contou a história como ele foi recrutado para vir para Brasília. Era uma história rica de detalhes e coisa, a possibilidade, ele sabendo inglês, formado em Miami, chegou, os americanos aqui meio perdido, e ele teve a oportunidade que apareceu, e ele pegou e continuou. Assim por diante. Maravilhoso. Peraí, deixa eu só fazer um parêntese para a pessoa que está em casa ficar mais situada. Ele está contando a história de um grande pioneiro em Brasília, o nome dele é Osório Adriano, dono da Brasal, que é uma holding gigante, que tem empresas de automobilismo, vende carro, é dono da Coca-Cola. Construção, enfim, é um mega empresário de Brasília, e ele está mostrando o quanto foi enriquecedor para esses alunos terem contato com essa história e trocar ideias nesses eventos que vocês faziam, trazendo, como é que é a empresa que dura? Feitas para Durar. Os feitos para durar. As empresas feitas na realidade, eu me inspirei numa obra de um americano que escreveu um livro chamado Feitas para Durar. Como é que ele concebeu esse livro? Ele pegou o ranking das empresas feito pela Forbes, que sai todo ano, o ranking das empresas, e verificou 100 anos, qual as empresas que tinham permanecido. Apenas 2% nos Estados Unidos tinha permanecido. No ranking, lógico, teve empresas de muitas 100 anos, mas não estava no ranking. Ele foi atrás dessas empresas e perguntar. A pergunta que eu fazia para os meus convidados que foram pioneiros em Brasília: o que fez você durar tanto? Né?
Aí, qual é o segredo do sucesso? Do sucesso. Essa foi a metodologia que eu usei nesse esquema do Feitas para Durar. Maravilhoso. Para fazer um contracena com Feitas para Durar, eu fiz um outro evento chamado Feitas para o Futuro. Era o startup nascente que estava começando e ele ia contar a história, por que ele teve a ideia, por que ele fez aquela startup, por que ele está no mercado. Eu me lembro agora, só para dar um exemplo, que um dos primeiros convidados foi o médico Marcelo, dono da vinícola Pirineus, que ele tinha lançado o vinho. E era um pioneirismo total. E ele contou a história, como ele se qualificou, como ele procurou o local, como ele plantou, como ele chegou àquele vinho do Cerrado. Hoje, por exemplo, nós temos um ecossistema do vinho no Cerrado. Só dentro de Brasília tem 50 plantadores de vinho de uva, segundo a Emater. Sim. Incrível. João Bosco, eu vou te pedir uma licencinha, a gente vai fazer um comercial rapidinho e quando a gente voltar, a gente vai continuar com esse assunto das incubadoras, porque eu acho maravilhoso. Só um minutinho, a gente já volta. Meu convidado de hoje é sensacional, gente. Dr. João Bosco, que tem uma trajetória incrível e que se dedica ainda a trazer essas informações, essas experiências para as pessoas jovens que estão começando agora. A gente está falando de educação empreendedora. Bom, João Bosco, vamos continuar conversando. Você, no outro bloco, você falou que vocês tinham algumas coisas que faziam parte do calendário anual dessa agência. Então, tinham as feiras e aí tinham os encontros. Você estava falando agora, teve o encontro das Feitas para Durar, que eram dos sucessos que duravam, empresas de sucesso que duravam muito tempo, e algumas que eram muito visionárias e que eram feitas para o futuro. Fala um pouco mais sobre isso, então. Você deu o primeiro exemplo, foi de uma vinícola, que era uma coisa pouco esperada para o Cerrado e que hoje a gente vê que foi uma tendência realmente positiva. E tem alguma outra história desse tipo? Na incubadora, o sistema funcionava assim. Os candidatos à incubadora eram selecionados através de propostas que eles propunham para a incubadora. E tinha às vezes era alguém que participava já da empresa júnior, que tinha uma ideia, levava a sua ideia aceita, ele recebia um ambiente para trabalhar. Teria salas, computador e um apoio. E nós tínhamos uma parceria muito estreita com o Sebrae. O Sebrae dava consultoria, orientava e participava. O Sebrae é magnífico, né? Faz um trabalho maravilhoso. São duas coisas que a gente salienta com o Sebrae. Primeiro, são os cursos de qualificação, Empretec. Empretec é uma coisa que provocou uma mudança bastante importante no empreendedorismo do Brasil. Ele surgiu de uma pesquisa que a ONU fez ali no final do século XX, para saber, em todo o mundo, seja país pobre, país rico, seja na África, seja na Ásia, dos Estados Unidos, o que fosse, quais as qualidades, quais as características que eram comuns a todos os empreendedores. Fosse ele camelô, fosse ele microempresário, fosse ele grande, etc. E resultou no chamado Empretec, que é um curso de uma imersão. E quais são? Peraí, conta pra gente, quais são as características que todo mundo tem em comum? A primeira, busca de oportunidades, desafios. Desafio. Isso é uma. A segunda, quer desafio. Correr riscos calculados. Sim. Você não pode arriscar sua sobrevivência no negócio, mas correr risco. Busca da qualidade e da eficiência.
Então, ó, curiosidade, É verdade. coragem, Coragem. né? Tá Correr tudo o aí. risco, E que está dentro dos dois outros. Persistência, persistência, comprometimento, comprometimento. isso tudo. E mais agora, na parte de planejamento, estabelecer metas, monitorar essas metas, estabelecer rede de contatos, tendo a capacidade de persuasão e ter uma autoconfiança. Isso era Então, importante. fazer o plano, traçar, né, o plano de voo, e aí, na hora que você começa a fazer mesmo, você tem que ir avaliando o tempo todo, né, para ir Exatamente. adaptando, ajustando ali o que precisa mudar, o que não precisa mudar, e depois ter ali os critérios de avaliação mesmo, para ver o que deu certo. Verdade. É porque nós temos que entender, tem uma entidade chamada GEM, G-E-M, Global Entrepreneur Monitor. Ela faz uma pesquisa no mundo e o Brasil está sempre no topo como atitude empreendedora. Que maravilhoso saber isso. É o povo que tem maior proatividade para empreender. Só que nós temos um outro lado. Do outro lado, nós temos uma das maiores mortalidades infantil de empresas. Para ter uma ideia, nas pesquisas do GEM, nós temos que, em 5 anos, 60% das empresas morrem. Com 10 anos, 75% das Uau, empresas as feitas para durar são raras, né? são raras. Mas aí, isso é uma característica do Brasil. Grande espírito, grande atitude empreendedora e pouca qualificação para o empreendedorismo. Aí entra você, Aí entra com a educação essas empreendedora. características, entra o Empretec, entra toda esse ambiente. O ecossistema que está sendo criado e que eu imagino que daqui a muito pouco tempo a característica de ter uma atitude empreendedora, povo com atitude empreendedora vai se manter e cada vez mais a gente vai preparar melhor essa juventude. Você falou em ecossistema. Vamos falar um pouquinho do ecossistema. O ecossistema é a coisa mais importante para o empreendedor. Basta, eu vou dar 2 exemplos. São José dos Campos tem o ITA, que tem uma entidade longeva de alta qualidade, que foi desenvolvendo tecnologias ligadas à aviação, ligadas à tecnologia mesmo, e ali criou um ecossistema bom para o empreendedor, tanto que surgiu o Embraer, surgiu outras indústrias aqui. Se a gente pegar Piracicaba, a escola Luiz de Queiroz de Piracicaba de agronomia criou em torno dela também o ecossistema do agronegócio. Tem empresas, startup de todo jeito atuando. Então é isso. O que é o ecossistema? Primeira coisa, ter um ambiente regulatório amigável. Se você não é igual um bebê. Você precisa ter segurança. Quando a empresa nasce como um bebê. Sim. Se você não tiver uma facilidade para ele entrar, para ele crescer, ele não cresce. Nós temos que ter, por outro lado, qualificação profissional, nós temos que ter mercado, nós temos que ter crédito favorável e nós temos que ter uma condição de uma cultura empreendedora na região. Falando nesse assunto, Brasília tem um exemplo fabuloso de um empreendimento, de empreendedorismo exitoso. Na década de 70, o governo resolveu lotear no sentido amplo, fazer glebas de 300 hectares, que é o PADEF, e trazer quem tivesse know-how, quem tivesse performance
na área do agronegócio. Então, vieram principalmente os sulistas, seja do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina e de outros lugares. E esse ecossistema foi feito, primeira coisa, não deu a terra, não passou a escritura, fez um comodato. Ninguém podia lotear, ninguém podia vender, nem nada. E aí, hoje, é uma das coisas mais brilhantes de Brasília, pouco divulgada. Para ter uma ideia, nós estávamos falando de ecossistema, ali virou um ecossistema, que lá está inaugurando agora a Vinícola Brasília, com 10 produtores de vinho, com 10 marcas que vão surgir, algumas que já estão no mercado. Então, é importante, primeiro, ter essa condição amigável de chegar, do governo se dispor de recursos, dispor de financiamento e incentivar mesmo. Né? E aí, no final, a gente cria, com esse ecossistema favorável, a gente tem o sucesso dos empreendedores e aí a gente tem esse mercado cada vez mais, né, aquecido e mercados diversos. Você deu uns exemplos maravilhosos. O ITA fez a Embraer e a gente está exportando tecnologia né, de aviões incríveis. Você deu um outro de Piracicaba, né, da coisa da tecnologia. Do agronegócio. E de Brasília, do agronegócio. Incrível. João Bosco, eu poderia ficar o resto da noite conversando com você. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. E as minhas considerações finais é o seguinte: nós temos que criar cultura empreendedora. A Brasília tem um DNA do empreendedorismo. Foi feito em 3 anos e meio, né? Com 26 anos virou patrimônio da humanidade, é uma coisa tirar. Mas nós tivemos uma síndrome do concurso público, neutralizou um pouco dos jovens de Brasília, ficou aí 2, 3, 4, 5 anos prestando concurso, perdendo a vitalidade da juventude. Primeiro, a juventude tem que ser ousada. Quem pode ser ousada não sou eu, com 82 anos. Tem a juventude que tem que ser ousada. Eu queria, só para marcar bem a finalização, dar uma definição do empreendedor, do professor Fillion, que é um canadense. Ele diz o seguinte: empreendedor é aquele que imagina, desenvolve e realiza visões. No empreendedor tem sempre um sonho, que é uma visão. Sensacional! Obrigado. Amei! Obrigado. Muito obrigada. Gente, eu tive aqui comigo uma sumidade, um prazer e uma honra ter o Dr. João Bosco aqui conversando sobre esse tema tão fundamental, que é esse Brasil que dá certo. E ele terminou falando uma coisa impressionante. Gente, não vamos nos acomodar, não vamos perder os anos da juventude, que é quando a gente mais pode criar oportunidade para criar um mundo melhor. Então, vamos empreender com segurança, se preparando bem e vamos fazer crescer essa educação empreendedora. Muito boa noite, obrigada. E para você que está em casa, a gente se vê amanhã. Boa noite.